Oi, gente, eu sou Maria, sou enfermeira, sou professora do curso de técnico de enfermagem, dá seguimento à nossa aula de UTI. Hoje a gente vai falar a segurança do paciente quanto ao uso do sangue e dos seus componentes, que seria concentrado de hemácia, plaquetas, plasma, tudo que derive do sangue de um paciente que foi lá doar, né? Foi lá no banco de sangue, uma pessoa rígida, foi lá e doou o sangue para um receptor, um paciente que vai receber. Sabendo que a gente tem diversas tipagens sanguíneas, então, o meu, por exemplo, é A positivo, mas a gente tem o B, o A negativo, o B é positivo e negativo, o AB positivo e negativo, o fator RH dele negativo e positivo, o O positivo e negativo. O AB é o receptor universal, ele pode receber de A, de B e de O. E o O negativo é o doador universal, ele pode doar para qualquer tipo de sangue, porém ele só pode receber dele mesmo, do O negativo, ele não pode nem receber o O positivo, né? Então, sabendo que o maior risco de um paciente que vai receber sangue é fazer a aglutinação das hemácias, que ela coagula tudo e pode levar esse paciente a óbito. Então, é muito importante a gente fazer a conferência adequada e manter a segurança desse paciente na transfusão de sangue. Falando um pouco de segurança do paciente, a gente tem 6 passos, na verdade, pela Anvisa, Ministério da Saúde, para a segurança, então, para a gente conferir adequadamente e seguir protocolos para evitar erros, né? E a segurança do paciente, ela visa evitar erros a esse paciente. Então, identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde. Então, por exemplo, o médico fala assim, olha, tem que administrar sangue no paciente do leito A. Vai lá e prescreve para o leito B. Então, a comunicação não foi efetiva. 3. Melhorar a segurança na prescrição de enfermagem, na prescrição médica, normalmente, né? No uso de administração de medicamentos. Então, a prescrição médica hoje, a maioria dos lugares já foram protocolados ser impressa, porque a letra difere, um A que parece um O, e você pode medicar incorretamente. Por isso a enfermagem tem que estar ciente do que ela está administrando e segurança na hora da administração, sabendo que aquela medicação realmente é para aquilo que o paciente está sentindo, para a queixa desse paciente. 4. Assegurar a cirurgia segura desse paciente. Então, também é um protocolo de você perguntar: você vai operar a catarata, qual olho vai operar? O paciente mostra para você esse olho, aí você, normalmente, o médico opera e a enfermagem confirma qual olho vai operar. Se ele falar esse, pronto, tem que ver o que está acontecendo. Então, é segurança do paciente. 5, higienizar as mãos, né? Para livres de infecções. Agora, nessa época de Covid-19, a gente está vendo muito, reforçando tanto a mídia como qualquer lugar que fala a higiene das mãos. E a higiene das mãos, por quê? Ela é altamente contaminada. Na hora que você toca em alguma coisa e não higieniza, você está levando esse patógeno na sua mão. Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão, que é o maior risco que tem o paciente quando está internado, principalmente aquele paciente acamado, né? Que ele vai ter as proeminências ósseas em contato ali com o colchão o tempo todo no mesmo decúbito, então ele pode desenvolver uma lesão pela perda de peso, por tudo mais, e é o risco de queda, principalmente naquele paciente agitado. Você tá vendo que ele tá agitado, é um paciente que tem que conversar com a equipe médica para ver se vai ser sedado ou esse paciente vai ser contido no leito para ele não causar risco para ele mesmo. Porém, a gente tem um porém que trouxe a cartilha dos 10 passos de segurança do paciente. Então, o concurso vai falar, Ministério da Saúde são 6 passos, que é pela Anvisa. E pelo Corém são 10 passos. Coisas que foram vistas, né? Os enfermeiros foram discutindo e viram coisas que podiam ser protocoladas para a segurança do paciente, né? Então, identificação do paciente correta, uso de pulseirinha, prontuário e tudo mais,
Cuidado limpo seguro, que daí é a higiene das mãos, repete lá o que fala a Anvisa. Catéteres, sondas e conexões, o que ele fala bastante, eu vou compartilhar com vocês no grupo, mas esses catéteres, sondas e conexões corretas, ele fala que na hora que você for pegar um soro, você vai desde onde você pegou o soro até onde conecta no paciente. Eu já vi muito caso, às vezes a pessoa trocar só o soro em cima e às vezes está conectado na sonda, entendeu? Então você tem que conectar, as conexões do começo dela até a sua inserção, seja ela na sonda ou no periférico ou no central, tem que ir até o final para você ver que realmente é aquela medicação. Cirurgia segura, aquilo repete também o que fala na Anvisa, você saber o local da cirurgia, o que o paciente vai fazer. Quantas vezes a gente ouve a mídia, parece lenda urbana, mas pode ocorrer que vai operar uma perna ou sai com a outra perna operada. Sangue e hemocomponentes é o que a gente vai falar hoje, administração segura. Paciente envolvido na própria segurança, então o paciente tem que saber, olha, o senhor vai ter que ficar restrito no leito, por mais que a gente ache que ele não está entendendo, a gente tem que explicar o que está acontecendo, porque às vezes eles têm momentos de confusão, mas eles têm momentos de lucidez, eles têm que saber o que está acontecendo ali com ele e qual a importância dele ficar ali deitado, dele não levantar sozinho, dele pedir auxílio da enfermagem. Comunicação efetiva, a gente tentar usar minimamente termos técnicos para falar com esse paciente. Então, sempre falar numa linguagem que ele entenda. Eu já falei uma vez um paciente, eu falei assim, o senhor evacuou? Ele falou, evacuar não evacuei, mas eu obrei. Então, tipo assim, às vezes tentar entender qual é a fala, o que ele vai entender. Cocô, xixi, é isso que ele entende? Então é dessa maneira que a gente vai conversar. Prevenção de queda, manter as grades do leito sempre elevadas. Naquele paciente que precisa ser sedado ou contido, tem que ser comunicado à equipe médica, porque precisa ser prescrito, tanto a contenção como a sedação. Então, é um paciente que ele tem risco maior de ocasionar alguma lesão, então a gente comunica a equipe médica. Prevenção de úlcera por pressão, a gente tem aquela escala que eu falei anteriormente, o enfermeiro faz de Braden, que ele vai ver a nutrição adequada, mudança de decúbito, hidratação da pele, tudo para minimizar o risco desse paciente desenvolver uma lesão por pressão, que é naquelas regiões onde tem preeminências ósseas, seja na sacral, no trocânter. E segurança na utilização de tecnologia. Vocês vão entrar num ambiente novo, vocês não conhecem, cada bomba de infusão é diferente, cada respirador é diferente. Então, isso quando fala em tecnologia, você vai lá desligar, tá pitando, vou desligar, tá mexendo o saco. Não, a gente vai pedir auxílio para alguém, a gente vai aprender. Então, por mais que vocês tenham experiência, igual eu tenho muita experiência, eu trabalho muitos anos na Unicamp, já vai fazer, olha, já quase perde a conta. Já vai fazer 12 anos que eu trabalho na Unicamp. Então, toda vez que vem uma bomba nova de infusão, a gente tem um treinamento e tudo mais. E eu conheço as bombas. Agora, se eu for em outro hospital, por mais que eu tenha 12 anos de experiência, não é a mesma bomba de infusão que tem lá na Unicamp. Então, eu tenho que aprender sobre aquela nova tecnologia. Então, falando hoje sobre o objetivo dessa aula, que é a administração segura dos hemocomponentes. O sangue, ele é administrado intravenoso, total ou derivado, que eu falei para vocês, o plasma, plaquetas. Ele está indicado em pacientes que sofreram perdas sanguíneas significantes ou alterações hematológicas decorrentes de doenças ou procedimentos. Exemplo, traumas, qualquer coisa que o paciente perdeu uma grande quantidade de sangue, não é soro que vai repor esse paciente, é sangue. A infusão só poderá ocorrer após a confirmação da identidade do paciente e sua compatibilidade. Então, sempre é feito, não é simplesmente chega, ele perdeu, estou trazendo ele do centro cirúrgico, ele perdeu muito sangue e coloca qualquer sangue. Não. Primeiro eu tenho que ver a identificação, se é o mesmo paciente que está no rótulo da embalagem, com o paciente que está recebendo sangue e se foi testado e se é compatível.
sempre é essa sequência. A administração deve limitar-se sempre que possível ao componente sanguíneo que o indivíduo necessita, pois a administração do produto específico a mais segura evita reações em decorrência da infusão de componentes desnecessários. Então, sempre, se o paciente está precisando de sangue, eu não vou infundir plaquetas. Então, sempre é requerido da equipe médica o porquê que ele está recebendo. Então, se ele está recebendo sangue e ele perdeu muito, seja na cirurgia, principalmente nós que vamos estar lá na UTI, a gente vai avaliar o HB, quanto de massas tem esse paciente. Então, de hemoglobina. A hemoglobina, o normal é para ficar de 11 a 12 mulher que menstrua e o homem até 14, de 11 a 14. Se ele tá um HB menos que 8, que é as hemoglobinas, né? Ele já é indicação de transfusão, porque esse paciente está perdendo sangue, né? Ou perdeu muito sangue na cirurgia. E aí, quem faz esse transporte são as hemácias de oxigênio. Então, aonde foi lesionado ali para a cirurgia, não vai cicatrizar direito, porque não tem oxigênio, não tem energia. Esse paciente pode vir a óbito por conta dessa perda sanguínea efetiva, né? Então, a gente repõe esse sangue para esse paciente, tanto ir oxigênio para o corpo, para onde está lesionado também, né? Claro que a gente tem que conter o sangramento, né? Se é um caso de um trauma que tenha conter o sangramento, mas tem que repor por sangue. O soro só vai dar volume, ele não vai repor as hemácias. Os erros na administração de sangue total e dos seus hemocomponentes, eles ocasionam o que a gente fala, os erros na segurança do paciente. Então, se você não pular, os erros ocorrem porque a gente pula etapa. Se você pular a etapa de conferir no rótulo e no nome, alguma coisa pode dar certo, pode dar errado. Pode dar certo, a colega trouxe o sangue e falou, olha, é do João. Aí você vai lá e coloca. Graças a Deus, alguém nesse momento, às vezes conferiu, às vezes só tem um João, e se tem 2 João? E aí? Então, a gente só erra quando a gente pula etapa. Não ocorrido que pode a gente estar com o plantão de perna pro ar. E é nesse plantão que a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente tem que conferir o nome completo do paciente, porque não justifica, não tem nada que nos respalde se a gente administrar um sangue incorreto, porque a gente pulou etapa. Tem que conferir. 5 minutos não vai mudar nada na correria do nosso plantão. As medidas sugeridas, então, para a segurança nessa administração segura. Então, confirma a identificação do paciente. A gente tem que conferir 2 vezes. A gente, lá na Unicamp, a gente chama de dupla checagem. Então, uma pessoa vai lá, confere a prescrição e a etiqueta do sangue e a pulseirinha. E a outra confirma se está batendo a prescrição, o rótulo do sangue e a pulseirinha do paciente. Isso sempre em 2 pessoas. Porque às vezes na correria você lê, tá escrito lá Josias, você tá lá José, aí deu certo e é esse mesmo. E às vezes é uma coisa de correria, você tá ali e é um momento que você tem que parar o que você tá fazendo e conferir. A administração do sangue total dos seus hemocomponentes provenientes de banco de sangue qualificados que realizem testes de identificação. Então, lá na Unicamp, a gente já tem um hemocentro que ele faz esse serviço de coleta do sangue dos doadores e a testagem para verificar se tem algum sangue contaminado, né, por alguma DST ou uma doença transmissível através do sangue. Então, todos os sangues são testados, as bolsas que são contaminadas são descartadas e normalmente o paciente, o doador que não sabia, ou às vezes ele até sabia, mas não quis se expor naquele momento, ele é convocado para iniciar o tratamento, caso ele não saiba. Mantém o sangue em alguns componentes por no máximo 30 minutos em temperatura ambiente. Então, lá na Unicamp a gente tem esse protocolo.
30 minutos, você foi e buscou a bolsa de sangue. O paciente está recebendo um antibiótico, uma vancomicina, que é um antibiótico que não pode ser administrado junto com sangue, pelo risco de interagir um com o outro. Ele tem 30 minutos para ficar fora da geladeira ali em cima do balcão até ser administrado. Então, a gente se programa para receber o sangue no momento que não tem nada que impeça de recebimento daquele sangue. O acesso está pérvio, você foi lá, testou o acesso está pérvio, vou lá e busco o sangue. Então, a gente só busca o sangue realmente quando a gente tem confiança que vai ser administrado naquele momento. Nunca aqueça o sangue no micro-ondas. Muitas vezes a gente tem micro-ondas no serviço, seja para aquecimento de água no banho, para outros procedimentos, mas a gente não aquece sangue em banho-maria ou no micro-ondas, porque a gente lá sabe quanto que esse sangue tá bom, se tá ruim, aí cozinha, vira um churição para passar para o paciente. Então, a gente nunca faça isso. O sangue ele já vem na temperatura adequada, ele já tem um processo de aquecimento próprio do banco de sangue, então a gente nunca confere, nunca aquece ele no setor. Ele já vem aquecido e conforme ele vai descendo via equipo, ele já vai entrar no paciente na temperatura adequada. Avalie sempre os sinais do paciente imediatamente após o procedimento. Então, é o que eu falei. O maior risco é essas aglutinações. Então, coagular todo o sangue do paciente, o paciente vira óbito, morrer. Então, nos 10 primeiros minutos, principalmente, a gente tem que ficar ali conferindo os sinais e qualquer alteração, a gente suspende a administração desse sangue. Tanto a temperatura, quando ela sobe 1 grau, por exemplo, o paciente está com 36, ele começou a receber sangue, ele foi para 37. Isso já é indicação de que ele está tendo uma alergia transfusional, ele está tendo uma reação ao sangue. Então, a equipe médica vê o risco-benefício e ele que vai suspender ou não a administração desse sangue. Às vezes, pelo risco, às vezes é melhor até receber o sangue e aí controlando a temperatura, mas é importante a gente comunicar como estavam os sinais vitais antes da administração e no momento que a gente começou a administrar. Avalia sempre a permeabilidade do catéter, é o que eu falei, então a gente já testa antes de iniciar a administração. Realiza a infusão em via exclusiva, porque a gente tem muito risco de reação transfusional. É um sangue que, por mais que a gente viu a compatibilidade, não é seu. É alguém que doou para você. Então, pode ser que tenha alguma célula dele que não é compatível com você. O seu corpo entende como um corpo estranho. Então, você pode ter uma reação transfusional mesmo com teste. Então, sempre tem que ser avaliado, administrado via exclusiva para essa avaliação mais adequada. Permaneça, então, próximo ao paciente pelo menos nos seus 15 minutos, verificando a temperatura, verificando se o paciente tem falta de ar, edema, coceira, calafrios, dor, aumento da temperatura, rush cutâneo, qualquer alteração que possa indicar que ele está tendo uma reação transfusional. O que a gente faz? Fecha esse soro, comunica a equipe médica na administração e aí a gente protege aquele acesso com solução salina. Então, a gente coloca o soro fisiológico. Isso já caiu em concurso. Então, o que a gente faz quando a gente suspeita de uma reação transfusional? A gente fecha, coloca uma equipe ali com um soro fisiológico, guarda aquela bolsa e envia essa bolsa para o banco de sangue, para eles avaliar se teve alguma coisa que não foi compatível com o paciente, e aí muitas vezes realmente que percebe que foi a administração, às vezes errada. Mas também pode ser que o paciente tenha alguma reação, ele já recebeu tanto sangue que o corpo dele está entendendo como errado aquele sangue, aquela
como corpo estranho, aquele sangue, né? Então, interrompe, administra o soro fisiológico, leva a bolsa no banco de sangue para ser investigado. Comunica imediatamente o médico ou o responsável pelo atendimento desse paciente. Normalmente no UTI a gente vai ter o médico responsável, a gente comunica imediatamente. Provavelmente, às vezes o paciente tem até falta de ar, então às vezes é iniciado cateter de O2 e tudo mais, então a gente comunica a equipe médica. Mantém a infusão por no máximo 4 horas, então todo sangue ele tem validade, né? Então ele tem a bolsa, ele tem que correr no mínimo, na verdade, 1 hora e no máximo 4 horas. Depois de 4 horas, às vezes por isso que eles pedem um acesso mais calibroso, porque depois de 4 horas esse sangue vence, então a gente tem que jogar fora, ele tem muito risco de estar contaminado. Então depois de 4 horas a gente descarta esse sangue. Realiza a infusão de solução salina após a administração do produto com o objetivo de manter a permeabilidade do catéter. Então, hoje a gente fala sorolizar. Antigamente falava heparinizar, que era passar heparina para deixar pérvio o catéter. Hoje a gente soroliza esse catéter, né, com flush, né, com turbulionamento, para lavar a parede desse catéter e deixar ele pérvio para uma próxima administração, às vezes em outros momentos até utiliza para outras administração de medicamento, mas a gente mantém sempre esse acesso pérvio para, se precisar novamente, a administração de sangue ter aquele acesso, sem precisar ficar funcionando o paciente a todo momento. Realiza a infusão de solução salina, né, que a gente falou. Despreze a bolsa de sangue após a infusão em sacos ou recipiente que evite um vazamento. Então, pela RDC 306, ele fala que a gente tem que identificar em saco branco, ele é o risco A de contaminação. Então, ele tem classe A, na verdade, né? Ele tem risco de contaminação, por mais que seja uma bolsa, ela não pode ser descartada no lixo comum, ela tem que ser no lixo branco contaminado. Pontos de atenção que a gente tem que ter. Quanto à utilização da bomba de difusão, ela tem que ser, lembra que a gente falou que ela tem que ser administrada no mínimo em 1 hora, no máximo em 4 horas? O responsável técnico dessa bomba, ele tem que falar pra gente que quando o sangue passar na roldana que manda o sangue para o paciente, ele não vai quebrar todas as hemácias. Então, a gente normalmente não usa o sangue em bombas de difusão por conta disso, porque nem o fabricante acaba garantindo que na hora que passar o sangue pela roldana lá, apertar elas, não vai quebrar todas as hemácias e aí não manda nada de sangue para o paciente, manda tudo com as hemácias comprometidas. Então, normalmente a gente vai com o equipo gravitacional mesmo, controlando pela roldana como se fosse um medicamento. Certificar também que o paciente declarou no seu termo de consentimento a infusão sanguínea. Hoje a gente sabe que tem muitos grupos religiosos, principalmente Testemunho de Jeová, que não recebem a transfusão sanguínea. Então, o sangue, ele tem que ser assinado para o paciente na hora que ele vai... Normalmente, quando ele interna o paciente, principalmente cirurgias grandes, que tem risco de receber sangue, esse paciente tem que assinar o termo falando, olha, se precisar de sangue, eu aceito, ou se precisar de sangue, eu não aceito. Dependendo do tipo de cirurgia, ele nem entra para se fazer. Tem uma paciente, eu lembro, era uma senhora, ela tinha por volta de seus 60 anos, ela era cirrose por vírus C, ela precisaria de transfusão sanguínea no TX hepático. Eles podem receber e podem não receber, mas, porém, a maioria recebe de 4 a 8 bolsas de sangue por conta da cirurgia de ser grande porte, imagine trocar um órgão, tudo mais. Como essa paciente, ela não quis receber por conta da religião, ela não foi para transplante e acabou indo a óbito.
Então, é muito sério. Se o paciente não aceita, ele, dependendo, ele não vai nem fazer a cirurgia, se for em caso de cirurgia. Em caso de trauma, fica só repondo volume, mas volume não é masses. Então, esse paciente pode ir a óbito. É grave, mas é uma decisão do paciente. E ele assina o termo que sim ou que não. A atividade de hoje, então, será: quais são os principais cuidados na administração do sangue de seus hemocomponentes? Quero que vocês revejam a aula, ver se tem alguma dúvida. E aí, a partir do que a gente falou aí de atenção quanto à transfusão, vocês façam, pode fazer, que algumas pessoas mandaram, fez no caderno e depois elas me enviaram, né, a foto, pode ser assim também, e envia pelo e-mail mariabritomonteiro@gmail.com. Essas atividades vão contar como presença e como nota. Então, por favor, envie. Nosso próximo encontro e o último vai ser na quinta-feira que vem. Fiquem com Deus. Até breve.